Europa, a extração, comercialização e o uso de produtos à base de amianto foram proibidos em 15 países por causa do risco de contaminação. No mundo todo, o amianto é banido em 42 países. Os movimentos internacionais pelo banimento da matéria-prima começaram na década de 70 e adquiriram força nos anos 80 por recomendação da Agência Americana de Proteção Ambiental. Em 86, a Organização Internacional do Trabalho assinou a Convenção 162, que estabeleceu medidas de segurança no uso do amianto. No Brasil, uma lei federal de 95 autoriza o uso controlado do mineral. O país é o quarto maior produtor mundial, depois da Rússia, Canadá e China. No Espaço Aberto de hoje, você vai conhecer as doenças que podem ser provocadas pela inalação do pó do amianto e o depoimento de ex-trabalhadores da indústria que ficaram doentes depois de terem sido expostos ao material. A partir de 85 eu comecei a sentir já o sintoma, que era a falta de ar, cansaço, secreção. Então já não tinha mais condições de subir uma escada. A falta de ar então não larga a gente de jeito nenhum. E toda noite a gente sente muita falta de ar. Então precisa a gente estar com um aparelhinho fazendo nebulização, né? Ou senão com a bombinha na bolsa, onde a gente vai, a gente leva a bombinha. Mesmo tendo parada, ela vem. Mesmo tendo parada, ela vem. Se pegar fazer muito calor também, ela vem. Pegar fazer muito frio também, ela vem. Se a gente descuidar um pouquinho também, pegar um peso assim, de uns 4, 5 quilos também, prejudica a gente. Andar também, se a gente for andar rápido, ela com 10, 15 passos que você der rápido, ela já começa. Comecei a procurar, a sentir, foi um pouco de falta de ar, constantemente resfriado, tá? Eu estou fazendo nebulização, não todo dia, porque também todo dia é um exagero, né? E para me poder aliviar um pouco a falta de ar, tá? E também o cansaço, quando eu faço algum esforço. O pneumologista Hermano Albuquerque de Castro, que é responsável pelo ambulatório de pneumologia ocupacional da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio, estima que haja no Brasil 50 mil trabalhadores expostos ao amianto. Ele acompanha cerca de 300 pacientes e já detectou a doença em 15% deles. Segundo o médico, nos últimos 5 anos, morreram 5 pessoas vítimas da contaminação por amianto. As doenças causadas pela inalação do pó da fibra de amianto podem ser de 3 tipos. Câncer de pulmão. As fibras são inaladas e se instalam nos pulmões. O risco de câncer aumenta em função da quantidade de fibras inaladas. A evolução é geralmente muito rápida. Mesotelioma. É o câncer da membrana que envolve os pulmões e a cavidade abdominal. Os sintomas surgem anos após a exposição ao mineral. Asbestose. É o chamado pulmão de pedra. A fibra se acumula nos alvéolos, os pulmões entram em processo de cicatrização e começam a endurecer. Não tem cura. E como é que se dá a contaminação pelo amianto? A pessoa simplesmente respirando o pó vai pegar a doença? Olha, ele é uma fibra, quando inalada em pequenos tamanhos, geralmente abaixo de 10 micras, ela vai para os alvéolos e entra para dentro do pulmão. Depois ele não sai mais, essa fibra fica alojada no pulmão. Você pode ter um processo inflamatório levando a uma fibrose pulmonar, que a gente chama de asbestose, ou pode ter um processo de formação de um câncer. Na verdade, a fibra funciona como um proto-oncogênese, ou seja, ele é um indutor do câncer na célula. Ele pode tanto induzir o câncer no pulmão, na célula de dentro do intestino pulmonar, como na pleura. Quando isso ocorre na pleura, a gente chama de mesotelioma, que é um câncer muito perigoso. E quais são os sintomas? Sintomas, de modo geral, é falta de ar. É o principal sintoma, falta de ar. E geralmente ele vai ter sintoma quando já tem muita lesão. Por isso é importante todos os trabalhadores que ficaram expostos ou que ainda continuam expostos ao amianto ter pelo menos uma vez por ano uma radiografia e uma espirometria, que é um teste de função pulmonar. A radiografia serve principalmente para detectar pequenas lesões precocemente no pulmão. E também para detectar possíveis cânceres, tanto de pulmão quanto mesotelioma de pleura. Porque a partir da exposição ao amianto, quanto tempo depois, em média, pelas suas pesquisas, pelos seus estudos, surgem os primeiros sintomas? Olha, aqui no Brasil, essa população que a gente avaliou dos anos entre 95 e 2000,